Oi pessoal, tudo bem? Vitor aqui, sou programador iOS há 10 anos e eu estou aqui para mostrar para vocês qual que é a vantagem de utilizar o debug no seu código. Para você que está querendo iniciar na programação ou você está se aventurando a fazer alguma automação de código para resolver algum problema que você tenha, ou até mesmo seja um entusiasta, é legal ser entusiasta de programação. Então, esse vídeo é para você, caso você nunca tenha visto como funciona o debugger ou para que ele serve. Né? Por que essa ferramenta é tão legal para os desenvolvedores, por que ela ajuda tanto. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é o debugger, como utilizar ele e qual é a forma mais básica que você precisa entender para debugar a sua aplicação. O que seria debugar? Executar ela passo a passo e ver exatamente o que ela está executando, como o código chegou naquele ponto e quais são as variáveis que estão, quais são os valores das variáveis que estão rodando na aplicação naquele momento. Então, vou mostrar muito mais para o código, porque é mais fácil de explicar quando a gente está é mais fácil de explicar quando a gente está com a cara no código. Então pessoal, aqui eu estou com o Chrome aberto. Eu vou explicar como fazer o debug de código no Chrome, porque é uma ferramenta de fácil acesso. A maioria das pessoas consegue baixar de graça, executar no computador e já ter acesso à ferramenta de desenvolvedor direto do Chrome. Você não precisa instalar nada, não precisa habilitar nenhuma opção oculta. Então, vamos para o código. Aqui eu tenho uma tela comum em que eu criei uma calculadora de soma de inteiros. E qual que é a ideia? Eu digito dois números, pressiono calcular e ele me traz a soma dos dois números. Funciona inclusive para números negativos e ele traz o resultado negativo se um dos números for muito menor do que o outro. Pois bem, essa é a calculadora. E como que eu debugo o código dessa calculadora? Bom, primeiro a gente tem que abrir as ferramentas de desenvolvedor do Chrome. Você pode vir nos três pontinhos, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Ou apertar o Ctrl Shift I ou o Command Shift I se você estiver no Mac. Pronto, estou com a janela do desenvolvedor aberta. Pode ser que ela abra no seu browser no lado direito, dessa maneira. Para você mudar do jeito que você quiser, vem nos três pontinhos. Em Dockside, você pode escolher se ela vai ficar acoplada na sua janela ou vai ficar em uma janela separada. Eu prefiro ficar na mesma janela embaixo, mas é uma preferência minha. Você pode ter a sua. Bom, estando aqui na janela de desenvolvedor, eu venho aqui na aba Sources e procuro o código que executa neste botão. Tendo visualização do código fonte da página, eu sei que o botão calcular, ele tem o evento onClick e executa o método fazer cálculo. Esse método fazer cálculo está definido aqui embaixo na própria página, onde o que ele faz é ler um inteiro e colocar na variável x, ler um inteiro e colocar numa variável y. Verifica se um ou outro não é número, porque se não for eu devo escrever que deve digitar apenas números. Então vamos fazer esse teste aqui. Pronto, esse é o resultado. Então já vemos que funciona. E se os dois são números, ele calcula a soma e escreve o resultado na tela. Agora, como que eu faço para iniciar o debug? Para você iniciar o debug, você simplesmente vem aqui onde estão a coluna dos números e note que vai ter esse desenho cinza, né, de uma seta em cima do número. Quando você clica nele, você define um breakpoint. O que é um breakpoint? É um ponto de parada. O seu código ele vai executar até aquele ponto. A partir daquele ponto, ele vai parar a execução e te dar todo o panorama do que está acontecendo na sua aplicação. Então vamos ver na prática. Eu vou digitar aqui o número 8 e o número 16. Calcular.
olha só, ele não deu o resultado ainda na tela, mas aqui embaixo, a linha que eu coloquei o meu ponto de parada, ela ficou azul, indicando que o programa parou exatamente nessa instrução, nessa linha. E já me deu aqui os valores que ele pegou. Ao ler o inteiro, ele colocou o valor no x e o x está valendo 8. Ele colocou o valor no y também e o y estava com o valor 16, que são justamente os dois números que eu coloquei no input, no campo de texto. Agora, o que eu tenho de opções? Aqui do lado direito, você pode ver o seguinte. Aqui em cima tem a navegação que você pode fazer com o debug. A primeira opção é para voltar à execução normal da aplicação até o próximo breakpoint, ou seja, ao clicar aqui, a execução que estava parada, ela volta a executar. Se tiver um outro breakpoint no caminho dessa execução, ele vai parar naquele breakpoint. Você tem esse botão aqui, que é o Step Over, reconhecido muito por esse ícone de uma setinha que faz uma curva por cima de alguma coisa. O que ele significa? Que ele vai passar por uma instrução, uma linha de código, sem te mostrar o que há dentro. Ele só vai pegar o resultado daquela linha. Por exemplo, aqui tem os métodos isDone do if. Se eu clicar no Step Over, ele pula aquilo, pega o resultado do if, e como esse if, a tendência dele é dar um resultado falso, ele já cai para a próxima instrução que eu posso debugar. Então ele já cai direto para o resultado, onde eu chamo a instrução da calculadora. Legal. O que é essa próxima setinha, o Step Into? Quer dizer que o próximo passo na execução vai ser dentro da instrução atual. Então, como eu vou chamar a instrução da calculadora de soma, se eu apertar o Step Into, ele entra na função da calculadora. O porquê que isso é legal? Se você tem uma execução, se você tem um código que ele tem muitos níveis internos, você consegue, através do Step Into, verificar exatamente o que está acontecendo dentro do código para chegar na implementação que está errada. O que eu costumo fazer? Eu uso o Step Over e analiso as respostas. A partir da primeira resposta que o Step Over me deu errada, eu volto à execução e uso o Step Into naquele trecho. Beleza. Estou aqui no entramos aqui na função de soma. Como temos acesso ao código fonte e o código fonte é nosso, está aberto e tal, tá tudo bonitinho aqui para a gente visualizar. Normalmente nos sites, quando eles são publicados, o código fonte ele passa por uma série de técnicas para ficar obscuro o que ele está fazendo, justamente para dificultar uma coisa que a gente chama de engenharia reversa, que é simplesmente o fato de você conseguir ler um código que você não deveria ter acesso e conseguir entender o que aquele código está fazendo por trás, que tipo de validações que ele faz, como que ele foi implementado, qual o algoritmo que as pessoas utilizaram, justamente por questões de segurança. Bom, voltando ao foco do debug. Estou dentro da função da calculadora e eu já sei que essa função está funcionando direito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o Step Over ou o Step Into. Aqui o Step Into não vai fazer nenhuma diferença, porque todas as alterações, o Step Into não vai fazer diferença, porque o Step Into não vai fazer muita diferença nesse ponto, porque todas as linhas dentro da função são linhas que se resolvem por si só. Elas não chamam nenhuma outra função que precisa de um outro processamento à parte. Ela se resolve ali mesmo. Então, já que eu sei que tudo funciona, eu posso ir para o Step Out, que simplesmente
Quando eu estou dentro de uma função, analisando uma função ou um método, dependendo da linguagem que você estiver utilizando, o step out ele sai dessa função e te dá o controle imediatamente, na linha imediatamente seguinte da chamada dessa função. Então, vou utilizar o step out e voltei para fora. Agora, logo abaixo, a execução logo abaixo da minha calculadora de soma, que já me trouxe até o resultado, que é 24. Aí eu tenho essa função de escrever resultado, se der o step into, ele me joga para essa função. Diz que o conteúdo que vem nesse parâmetro HTML vai ser igual ao espaço 24, e quando eu executar o debug, é o que ele imprime aqui em cima. Ok. Aí, nossa, Vitor, legal, o que mais que dá para fazer com esse negócio de debug? Vamos fazer aqui um outro cálculo, 9 mais 9, calcular. Pô, legal, tem o x e o y, os dois são 9. Continuam sendo números, mas olha que legal isso aqui. Eu vou dar um step over de novo, step into, e olha que legal isso aqui chamado call stack. O que é call stack? É simplesmente um empilhamento das funções que o seu programa está executando. Então, ele começa, a leitura é sempre de cima para baixo, sendo o que está em cima a função atual, o que está mais abaixo é o mais próximo da origem da execução. No caso, então, o que está mais em cima é a função de soma. Em segundo lugar, a função de fazer cálculo. E em terceiro lugar, a função onClick, que é do próprio elemento do HTML. Então, fazendo a leitura da call stack, ela originou no onClick, chamou o fazer cálculo, o onClick chamou o fazer cálculo e o fazer cálculo em algum momento chamou a soma. Legal. E o que isso tem de mais, né? Poxa, você de repente tá procurando um bug e sabe que no código que você escreveu, o seu código está certo, o parâmetro está chegando errado, o parâmetro está esquisito, ele não devia estar com aquele valor. Então você pode usar a call stack e ver qual foi o encadeamento de chamadas e procurar nessa lista de chamadas onde foi quem foi que mandou o parâmetro errado, qual trecho de código que mandou um parâmetro que não deveria mandar. Em ferramentas de análise de bugs, elas por padrão já trazem esse tipo de informação para você. Alguns sites, não sei se vocês já viram, mas tem aquela incrível página amarela, assim, falando, olha, deu erro e tal, e aí printa um monte de informação estranha no site. Aquilo lá normalmente é a call stack de alguém que subiu um site em modo de debug para produção. Nunca façam isso. Pronto. E tem também essa parte de watch, que eu já tenho aqui algumas coisas de uns testes que eu estava fazendo. Mas o que você pode fazer no watch? Você pode fazer o código que você, na sua linguagem te dá o output do programa. Ou seja, eu posso vir aqui em adicionar uma nova expressão e escrever, por exemplo, num 1 é igual a 8, para verificar se isso é uma condição válida, por exemplo. Ou o que vai acontecer se eu fizer o y vezes o x? Vai falar, não é um número, por quê? Porque não executou ainda. Então tá, eu sei que tem o x no meu código e tem o y. Por que aqui ele define que não é um número ainda? Porque a instrução ainda não passou por aquele trecho. Então eu executo mais 2 vezes e pronto. Já executou, inclusive o watch ele sempre resolve as funções dentro dele a cada execução, a cada passo que o programa dá. E isso permitiu que ele identificasse o x e o y e trouxesse o resultado da multiplicação deles. Então, se eu quisesse testar uma possível solução para um bug, eu poderia inclusive utilizar o watch para isso, para entender se a solução que eu estou pensando ela resolve realmente o problema. Bom,
Dito isso, temos aqui também o Scope. O que faz o Scope? Ele mostra para você todas as variáveis ativas no seu programa. No caso dessa página, o escopo local, que é dentro da função de soma, eu tenho exatamente estas variáveis. Num 2 são os parâmetros que a função está recebendo. X e Y são as variáveis que eu criei dentro do programa. Soma é a variável que eu criei para o resultado da soma dos dois números, que está indefinida ainda também, justamente porque ainda não executou essa linha. E tem o diz, que é um objeto JavaScript, que no caso aqui ele representa esse objeto inteiro, que é o da soma. Tanto que você vê aqui que o atributo que ele tem de soma é uma função que recebe dois parâmetros, exatamente o que a gente declarou. Pois bem, e tem também o escopo global. O que é o escopo global? São funções ou são valores que ficam disponíveis para a sua aplicação em toda ela. Ou seja, todos os pontos da aplicação conseguem ter acesso a constantes, a métodos, a funções que estão declaradas no escopo global. Por fim, temos também o botão de desativar breakpoints ou parar o código em alguma exceção, porque no JavaScript, quando ele traz exceção, ele não mostra para você que deu erro, ele simplesmente ignora, ele fala, deu ruim no JavaScript, parei de executar. Então, quando tem pausar em exceção, você fala para esse console de desenvolvedor te avisar quando der alguma exceção no seu código JavaScript e você conseguir identificar os erros mais rapidamente, sem precisar ficar olhando no console. Por fim, é isso. Se quiser desativar todos os breakpoints de uma vez, é só clicar para desativar. Aí quando você executar a sua aplicação de novo, mesmo que você tenha 50 breakpoints, eles não vão executar porque você ativou você desabilitou todos os breakpoints dela. Mas eu não sei quantos breakpoints que eu tenho. Tem aqui essa seção de breakpoints, mostra todos os breakpoints que você tem no código. Se você clica no checkzinho, você habilita e desabilita aquele breakpoint. Se você clica no trecho do código, o console do desenvolvedor, a ferramenta do desenvolvedor, você clica no código, a ferramenta do desenvolvedor te manda até a linha que você colocou o breakpoint. Nossa, isso é verdade, eu posso colocar mais um breakpoint aqui, ele adiciona naquela lista e eu posso navegar entre os dois pontos de breakpoint. Poxa, eu posso colocar até na calculadora. E aí eu consigo visualizar rapidamente onde estão meus breakpoints. Não quero mais um breakpoint. Você pode desativar ele, botão direito e remover breakpoint. Você pode remover todos os breakpoints também, todos os que não são o breakpoint que você clicou, desabilitar todos. E é isso. Review Location é a mesma coisa que clicar no código. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, ou queira que eu explique algum outro aspecto que faz parte da vida de um programador, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, dá aquele like só para dar aquele suportezinho maroto. E muito obrigado e até a próxima.